Hoje, quarta-feira, milhões de pessoas em todo o mundo vão parar para assistir à semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina. Para alguns, será apenas mais um grande jogo. Mas, para ingleses e argentinos, esse confronto carrega uma história que vai muito além do futebol. É uma rivalidade que extrapola as 4 linhas. Quando essas duas seleções entrarem em campo, elas não irão disputar apenas uma vaga na final. Para muitos, esse confronto representa muito mais do que futebol. Ele desperta lembranças, alimenta rivalidades e reacende um sentimento que atravessou gerações. Uma história que remonta a 1982, quando Argentina e Reino Unido entraram em guerra pelo controle das Ilhas Malvinas. O conflito durou pouco mais de 2 meses e terminou com a vitória britânica, deixando centenas de mortos e uma ferida que nunca cicatrizou completamente na memória do povo argentino. 4 anos depois, o destino colocou essas duas nações frente a frente novamente. Desta vez, a disputa não era num campo de batalha, mas dentro de um campo de futebol pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, na Cidade do México. A partida aconteceu sob uma enorme tensão política e histórica. A Guerra das Malvinas ainda estava muito recente, e isso elevou aquela rivalidade a um nível raramente visto em uma Copa do Mundo. Para muitos argentinos, aquele jogo representava muito mais do que uma classificação para a semifinal. Era a oportunidade de vencer o país que o havia derrotado na guerra 4 anos antes. O mundo inteiro acompanhava aquele confronto. A tensão podia ser sentida dentro e fora do estádio. Não era apenas uma partida de quartas de final. Cada dividida, cada lance e cada oportunidade carregava um peso muito maior do que uma simples partida de futebol. Os primeiros 45 minutos terminaram empatados em 0-0. Apesar das chances para os dois lados, ninguém conseguiu abrir o placar. A expectativa só aumentava. Foi então que aconteceu um dos lances mais famosos e mais controversos da história do futebol. Diego Maradona subiu para disputar uma bola com o goleiro inglês Peter Shilton. No último instante, esticou discretamente a mão esquerda e desviou a bola para dentro do gol. O árbitro não viu a irregularidade. E sem o auxílio da tecnologia, afinal, o VAR não existia. O gol foi confirmado. Mas a partida ainda estava longe de terminar. Apenas alguns minutos depois, Maradona protagonizaria outro momento inesquecível. Recebeu a bola ainda no campo de defesa, arrancou em velocidade, driblou 5 jogadores ingleses, passou pelo goleiro Shilton e marcou um gol antológico, considerado por muitos o maior gol da história das Copas do Mundo. A Inglaterra ainda reagiu e diminuiu o placar com Gary Lineker, levando tensão aos minutos finais. Mas a reação inglesa não foi suficiente. A Argentina venceu por 2-1 e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Mundo de 1986. O jogo terminou, mas a polêmica estava apenas começando. Logo após a partida, o próprio Maradona daria uma declaração controversa. Segundo ele, aquele gol tinha sido feito um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. A declaração atravessou gerações e se tornou uma das frases mais famosas da história do futebol. Desde então, aquele lance passou a ser conhecido em todo o mundo como La Mano de Dios, em tradução, a mão de Deus. Mas existe algo nessa história que quase ninguém para pensar. Será que Deus realmente colocaria a sua mão
em um ato de engano? Será que o Deus da Bíblia participaria de uma fraude apenas porque o resultado trouxe alegria para um povo? Será que uma mentira deixa de ser mentira quando ela termina em vitória? Ou será que, às vezes, nós usamos o nome de Deus para justificar aquilo que ele jamais aprovaria? A Bíblia responde essa pergunta de forma muito clara. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, o profeta declara: Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a perversidade. Esse versículo revela uma verdade sobre o caráter de Deus. Deus é santo. Seus olhos são puros demais para aprovar o mal. Por isso, ele jamais coloca sua mão sobre um ato de pecado. Ainda que esse ato produza um resultado que, aos olhos humanos, pareça positivo. Nenhuma vitória transforma o pecado em algo aprovado por Deus. Ainda que um ato de engano traga alegria, benefício ou até mude o rumo da história, ele continua sendo incompatível com a santidade de Deus. É por isso que chamar aquele gol de "a mão de Deus" cria uma contradição. O gol existiu, a vitória aconteceu. A alegria de um povo foi real. Mas isso não significa que Deus tenha aprovado aquele ato de engano. Mas talvez a maior lição dessa história não esteja no futebol. Ela esteja em nós. Porque quantas vezes fazemos exatamente a mesma coisa? Erramos. Mas, quando tudo aparentemente dá certo, concluímos que Deus estava conosco. Escolhemos um caminho errado, agimos de forma desonesta, fazemos concessões à nossa consciência, e como nada de ruim acontece imediatamente, passamos a acreditar que Deus aprovou nossa decisão. Mas a palavra de Deus nos faz um alerta. Em Gálatas 6, versículo 7 está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Perceba que a Bíblia começa dizendo: Não vos enganeis. É como se Deus estivesse dizendo: Não confundam as coisas. O fato de o pecado parecer trazer vantagem hoje não significa que ele ficará sem consequências no futuro. Deus não pode ser enganado. Mais cedo ou mais tarde, toda semente produz fruto. Às vezes, a colheita demora. Às vezes, ela leva anos. Mas ela sempre chega. É por isso que uma vitória conquistada pelo caminho errado nunca pode ser vista como um sinal da aprovação de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo nossas mensagens. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Vamos orar juntos por você. Compartilhe este vídeo com quem você ama e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.